A paz, queridos e queridas, que Deus venha nos abençoar, nesta manhã, venha nos encher, do seu Espírito Santo, da unção do alto, que é a unção dos santos. Nesta manhã eu estou feliz, por fazer parte, desta programação intitulada As Mulheres, Mulher do Espelho, Mulher no Espelho. E nós podemos notar a diferença, do mundo e daquelas que têm procurado, com temor, obediência, servir ao Senhor, examinando a sua palavra, nas Escrituras, e nós vemos muitos exemplos de muitas mulheres abençoadas, que Deus tinha nelas um propósito este que vinha abençoar toda a sua nação. Então, nesta manhã, que o Senhor possa encher cada uma que tem se dedicado, a sua vida ao Senhor, que tem procurado buscar e estar na vontade do Senhor, que sejam mulheres no propósito de Deus. A mulher que vamos falar de referência nesta manhã da Palavra de Deus, vamos falar um pouquinho sobre Miriam, uma mulher extraordinária, que foi escolhida pelo Senhor, teve um propósito muito grande em servir a Deus com fidelidade, Nós sabemos que Miriam, ela era a irmã mais velha de Moisés e vivia juntamente com o povo hebreu, o povo judeu, ali no Egito, na escravidão do Egito, passando por muitas humilhações, muito sacrifício, muitas pelejas e batalhas, mas mesmo assim ela não negava a sua fé. Eu creio que pelas histórias que ela conhecia do seu povo, dos antepassados, ela sabia que um dia muito perto, muito breve, o Senhor iria libertar este povo da escravidão. Porque o que nós temos hoje, o que nós sabemos hoje, é o que o Senhor deixou escrito para nós na sua palavra. E Miriam, ela era da tribo de Levi, filhos dos levitas, Sua mãe se chamava Joquebede. E nós vemos que o povo de Deus, ali no Egito, naquela escravidão, mesmo naquela escravidão que eles passavam, eles eram muito abençoados por Deus. O povo se multiplicava grandemente em meio àquelas tempestades, E o rei, cada vez os castigava mais, em trabalhos, em escravidão, mas mesmo assim, passando por tudo aquilo que eles passavam ali no Egito, eles eram muito, grandemente abençoados. E o que nós sabemos nesta história de Miriam é que o povo sendo aumentando, crescendo no Egito, com todas
as barreiras, com todas as dificuldades que o rei lhes impunham, o povo crescia, crescia, crescia. E o rei, então, chamou as parteiras e disse: o povo se multiplica muito, então todos os meninos que nascerem, mate-os. Mas as filhas deixam elas viver. A inveja do mundo sobre o povo de Deus, a perseguição do mundo sobre o povo de Deus é que mesmo no meio das tempestades, no meio das perseguições, eles são abençoados. Eles crescem, Deus tem os guardado, tem livrado do mal. Porque Deus é com o seu povo todos os dias. Aquele que teme, que busca ao Senhor é abençoado. Nós sabemos que o Senhor não falha, Ele é fiel. Ele é sempre, permanece sempre fiel com aqueles que o temem. Com aqueles que deixam a sua própria vida, muitas vezes, né? Para servi-lo, para amá-lo, para conhecer a sua palavra, para andar nos seus caminhos. Porque o caminho do homem, ele não é perfeito. O coração do homem, ele é enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem é a coisa mais enganosa. Mas aquele que esconde no seu coração a palavra do Senhor, esse é abençoado. O salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus está no nosso coração, o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. E Miriam não foi diferente. Ela, mesmo sendo uma moça, né, uma jovem, e quando a sua mãe, Joquebede, conseguiu esconder o seu filho, né, Moisés, por 3 meses, mas não tinha mais como esconder, então ela resolveu betumar um cesto e colocar ele sobre as águas do rio. E a filha do rei, ela vinha se banhar, né, com as suas criadas, com as suas servas. Mas Miriam ficou de longe, observando o que ia acontecer com aquela criança. Então, olha o propósito grandioso de Deus quando você está na presença de Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus pode te usar. Porque nós, de nós mesmos, não somos capazes, não somos nada, somos pó. Mas se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, Ele tudo pode fazer. Nós não podemos querer de nós mesmos inventar. A palavra de Deus já está clara para nós. A mensagem da palavra de Deus escrita, ela é poderosa, ela é eficaz. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é eficaz, amém, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Então nós temos a palavra de Deus para nos aconselhar, para nos orientar, para nos guiar como escudo, né? E os propósitos de Deus na nossa vida, se andarmos em obediência à palavra de Deus, ela se cumpre. Porque em tudo Deus tem um propósito. Precisamos esperar e aguardar o tempo e a vontade de Deus para a nossa vida, para entendermos qual o propósito que Deus tem para nós. E Miriam ali se pôs de longe, vigiando aquele cesto, aquela criança, aquele irmãozinho. Ela sabia, eu creio que no íntimo de Miriam, ela tinha um pensamento: não, Deus vai dar o livramento para o meu irmão. Ele é o Todo-Poderoso, nós cremos, nós confiamos. E Moisés chegou até as mãos da princesa, da rainha, né? Mas nós sabemos o propósito que Deus tinha com Moisés ali, né? Porque Moisés era escolhido para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés ele foi escolhido para cumprir a promessa que o Senhor tinha feito ao seu povo, seus antepassados, a Abraão, que 400 anos eles seriam escravizados no Egito, mas depois disso o Senhor enviaria um libertador, um salvador, alguém que ia tirar eles da escravidão.
Irmão, nós estamos neste mundo hoje esperando esse grande livramento da igreja do Senhor. Nós sabemos que há muitas perseguições para o povo de Deus, há muita blasfêmia, há muita murmuração, há muitas falsas religiões, há muitos falsos mestres. Mas o povo de Deus, escolhido, lavado, remido no teu sangue, eles estão aguardando, aleluias, a promessa do Senhor para buscar a sua igreja. Glória a Deus. E nós, mulheres de Deus, mulheres escolhidas, tementes, nós sabemos que tem homens e homens de Deus abençoados, né? Trabalhamos no ministério, numa igreja abençoada. Uma igreja que crê no evangelho completo, né? Uma palavra pura, uma palavra não misturada, uma palavra santificada, uma palavra verdadeira. Porque a palavra do Senhor para nós, ela é espírito e é vida. E ela nos edifica. Mas glória a Deus por aqueles que o Senhor escolheu com um propósito para edificar a sua igreja na terra. E Miriam ali conseguiu, através da sua vigilância e obediência, porque as mulheres de Deus, elas são obedientes, são vigilantes, são tementes ao Senhor. E ela ali procurou, então, chegar mais perto e ouviu a rainha, né, falando que precisava arrumar alguém para cuidar daquela criança. E ela teve a sabedoria, a inteligência do alto de dizer àquela rainha: olha, eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança para você, para a senhora, né? E ela ali então levou essa rainha até a sua própria mãe. E nós vemos ali que a sua própria mãe, a mãe de Moisés, pôde criá-lo através de um propósito que Deus tinha na vida de Miriam para passar por este caminho, né, para guiar, para que Moisés fosse criado em segurança, porque ali estava o Salvador do povo judeu, da escravidão do Egito. Às vezes as simples coisas que nós fazemos, mas quando ela está na vontade do Senhor, no propósito do Senhor, o resultado lá na frente é grandioso. Porque através talvez daquela simples ação de Miriam, ela pôde ver Moisés crescendo lá no Egito com toda a sabedoria do Egito. E mais tarde ela vê o seu irmão sendo usado por Deus para tirar o seu povo da escravidão. Quantas vezes, irmão, o seu jejum, a sua ação, a sua oração, a sua perseverança na presença do Senhor tem livrado a igreja de grandes males. Tem edificado a igreja, tem fortalecido aqueles que são fracos, aqueles que estão manquejando, talvez por uma simples obediência, né? Por uma simples ação que você faça. Talvez você pense: eu não faço nada, eu não sou usada para nada, mas só de você estar lá no seu cantinho, só de você estar lá esperando na vontade de Deus, só de você estar lá participando de uma oração, só de você estar lá com o seu coração contrito, ligado, firme, fiel a Deus, você está edificando a obra do Senhor, você está sendo usada, amém? Você está no propósito de Deus. Muitas vezes não precisamos de querer fazer grandes coisas, porque de nós mesmos nós nada podemos fazer. Mas quando nós estamos ligados na videira, ligado no tronco, amém? Ligado na palavra de Deus, a obediência, no conhecimento, os frutos, eles vêm naturalmente, os frutos do Senhor na nossa vida. E tudo tem o tempo certo, não precisamos correr, não precisamos precipitar. Quanto tempo o povo de Israel precisou esperar no Egito, na escravidão? Mas veio o grande livramento. E nós sabemos, irmãos, nós sabemos que naquele tempo
quanta perseguição, quanto trabalho, quanta escravidão o povo de Deus sofreu. Hoje nós temos tudo, nós temos a nossa casa, nós temos nosso pão, nós temos as bênçãos do Senhor na nossa vida todos os dias, e às vezes por menores coisas aborrecemos, entristecemos. Não se desespere. Não se desespere, confia no Senhor até que você atravesse o Mar Vermelho, até que você passe a sua luta e a sua tribulação, a sua provação na presença de Deus, no amor de Deus, na graça e na vontade do Senhor. Porque isso é bom, isso é agradável quando nós estamos no propósito e na vontade de Deus. É muito triste quando nós saímos da vontade e da presença de Deus, quando nós nos distanciamos da vontade do Senhor, porque os frutos não vêm. Mas quando nós estamos na vontade do Senhor, uma simples ação que você faz em obediência, ela se torna em grandes resultados, em grandes bênçãos. Então eu sou grata ao Senhor, porque como Miriam atravessando o Mar Vermelho, vendo o povo de Deus, pensa que a alegria que ela teve ali, a felicidade dela era tão grande ali. Ela viu a mão de Deus, ela viu a Deus castigando o povo do Egito com as pragas, e ela viu o grande livramento que o povo de Deus teve. Por quê? Porque todas aquelas pragas, nenhuma delas caíram sobre o povo de Deus. Irmão, nós somos um povo bem-aventurado, um povo abençoado. Irmãs amadas, irmãos amados, vamos perseverar, ter perseverança na fé, na palavra, na obediência, no temor. Se você passou por alguma provação, se você veio a desanimar, se você veio a desfalecer, lembra que o arrebatamento da igreja está perto. Nos nossos dias atuais temos enfrentado tantas lutas e tribulações, mas o Senhor tem sido conosco. Aqueles que, o salmista Davi diz, eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós conhecemos a palavra de Deus nos dias de hoje. Está escrito que vai acontecer. Nós não podemos nos desesperar diante de qualquer situação, porque o livramento ele vem do Senhor. E nós podemos com certeza dar o brado de vitória, glorificando a Deus e gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, dançar na presença de Deus, na unção do Espírito do Senhor. Então não desanime na sua fé, porque a fé remove montanhas. A fé é o firme fundamento, amém? Das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. E nós esperamos com uma certeza, porque nós conhecemos e confiamos e cremos na palavra de Deus, amém? Que Deus grandemente venha abençoar a sua vida. Que você nunca se desfaleça, mesmo na escravidão, mesmo na luta, mesmo nas tribulações. Davi disse no Salmo 4, que na angústia me deste largueza. Irmãos, é na hora das maiores aflições que você vai buscar a sua bênção. Muitas vezes a bênção está lá dentro do emaranhado, dentro de um problema, dentro de uma aflição que talvez você tenha medo de passar por ela. Mas quando você chega lá, no final, no fundo daquela aflição, a sua bênção está lá. É como o ouro precioso, amém? Ele não vem de qualquer maneira, ele é tirado lá do meio da lama, né, da terra, ele é todo impuro, mas lá dentro tem um ouro precioso que precisa ser preparado. Então, irmãos, as bênçãos de Deus, talvez elas vão chegar na sua vida no momento de maior aflição, de maior luta, que você talvez ache, não estou aguentando, não estou suportando passar por isso, meu Senhor me ajuda, mas a bênção está perto de chegar. E Miriam, através de tudo aquilo que ela viu no Egito, que ela viu o seu povo passar, ela pôde do outro lado gritar, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós podemos ter essa confiança que só o Senhor é Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus, que você possa perseverar. Não vamos falar mais, né? Mas vamos agradecer o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, temos atravessado grandes lutas, mas temos alcançado maiores vitórias.
E o povo de Deus é um povo separado, é um povo abençoado. E fica no propósito de Deus, espera na vontade do Senhor, porque o que Ele for fazer com você, por menor que seja, é agradável, é abençoado e vai dar fruto para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe grandemente, né, o departamento das Filhas de Sião, que Deus abençoe grandemente o nosso estado do Espírito Santo, nosso ministério, né, pastor José Mendes Filho, né, nosso ministério, nossa irmã Neia, né, nossa presidente distrital das Filhas de Sião, que tem feito um trabalho maravilhoso, irmã Neia. Eu sei que diante das dificuldades, para fazer o que as irmãs fazem, passa, eu tenho certeza que as lutas não são poucas, né? As dificuldades não são poucas, mas a presença do Senhor na sua vida te faz vencer, amém? Que você seja mais do que vencedora naquilo, no propósito que Deus te chamou. Continue fazendo a obra de Deus, seja grandemente abençoada. E eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem na paz.